Quente, quente, quente! É assim que o Spike Lee começa Do the Right Thing, que é o melhor filme dele. Quente, quente, quente. Está muito quente no Rio de Janeiro. Está muito quente em todo o Brasil, eu sei bem disso. Ponto de partida de sexta-feira no ar aqui. Eu não tenho um teleprompter na minha frente. Vocês conhecem o script todo. Não tem TP. Eu não estou lendo de um roteiro. Eu não escrevi absolutamente nada. Simplesmente separei algumas das provocações, algumas das perguntas, alguns dos questionamentos que vocês me fazem para responder. Então vamos começar. Namibe 3591. Pedro, meu filho, a questão era de interpretação de texto. KKKKK. Meu vídeo no ponto de partida da segunda-feira foi a respeito daquela muito controversa pergunta a respeito do universo agro que caiu no Enem. E a coisa que está circulando fortemente nas redes de esquerda é que a turma da direita das redes reagiu à toa porque a pergunta era uma pergunta de interpretação de texto. A pergunta era da prova de língua portuguesa. Ou seja, na verdade, a questão não é o que está correto, o que está incorreto, a questão é o que o texto quer dizer, e era isso que os alunos eram convidados a responder. O problema, Namibe, o problema, todas as muitas pessoas que falaram isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, é que a questão era da prova de ciências sociais. Gente, vamos lá. Vamos dar 2 passos atrás. Qual é a questão que eu estou falando aqui? Olha, se vocês me perguntam pessoalmente, eu acho que agrotóxico é um grande problema, tá? Agora, eu não acho que técnicas industriais agrícolas sejam um grande problema. Acho que técnicas industriais agrícolas, e muitas fazendas já fazem isso, principalmente as modernas, podem perfeitamente ser compatíveis com sustentabilidade. Aliás, muitos dos grandes, gigantes produtores, inclusive de soja, entendem a necessidade, por exemplo, da sustentação da Amazônia. Entendem, entre outros motivos, por uma questão comercial. Sabem que barreiras comerciais vão começar a se erguer na Europa, na China, em outros lugares, se o Brasil começa a escorregar demais dos diversos acordos a respeito do clima. Então, então a questão é nem tanto ao ar, nem tanto à terra. Ah, meu Deus, ele é a favor de agrotóxico. Não. Existem técnicas muito mais sofisticadas. Nem todo agrotóxico é veneno, mas é veneno no sentido de, ah, meu Deus, vai gerar não sei quantos cânceres. Acho que existe um certo exagero, por exemplo, quando se fala de transgenia, né, de sementes transgênicas e tudo mais. Eu não tenho nenhum problema com manipulação de gene. Aliás, acho que manipulação de gene inevitavelmente faz parte do futuro, inclusive do nosso futuro. Certas doenças são doenças que vão ser curadas com manipulação dos nossos próprios genes. Faz parte da vida. Eu não fujo de ciência, eu não fujo de tecnologia. Eu só acho que a gente, evidentemente, tem que regular, entender quais são os impactos e tudo mais, mas não de forma alguma abarcar. Agora, do que a gente está realmente falando aqui? Olha, do tema da redação até todas as provas, de todas as perguntas, invariavelmente você percebe no Enem um tom de esquerda, entendeu? É, um tom que vai ser simpático à esquerda. No caso da questão do trabalho, da invisibilidade do trabalho da mulher, liberais vão concordar também. Entende? Agora, não tem ali nada que vai fazer, nenhuma pergunta que vai fazer alguma pessoa de esquerda se encher de urticárias, de como assim, que absurdo, alguém está defendendo essa ideia, como pode, meu Deus do céu, você não encontra isso no Enem. Então isso quer dizer o seguinte: você encontra algumas ideias. O lance do liberalismo é isso, né? Em muitas coisas a gente vai concordar com pessoas de esquerda, nós liberais, e muitas coisas a gente vai discordar. Agora, conservadores vão discordar em quase todas as pautas. E a gente nunca pode esquecer que a gente tem uma sociedade em que temos alguns poucos liberais, né? Liberais são que nem a torcida do Botafogo, cabe todo mundo numa Kombi, os liberais de verdade. Mas temos os liberais, temos
conservadores, temos muitos conservadores na sociedade brasileira, e temos a esquerda. E o problema é o seguinte: o que a gente está pedindo para os alunos conservadores, para os jovens adolescentes conservadores, é o seguinte: quando você for fazer o Enem, se despe das suas convicções. Se despe das coisas nas quais você acredita. Porque ali os valores que vão estar sendo discutidos são valores que são valores do ponto de vista da sociedade liberais e de esquerda, do ponto de vista da economia de esquerda. Se você acredita em coisas diferentes, eu sinto muito, faça o esforço de se despir das convicções durante a prova, e aí encara a prova pensando na resposta que o professor quer. Se treina para responder o que o professor quer, porque não tem espaço para suas opiniões, não tem espaço para suas ideias, não tem espaço para o seu ponto de vista. Sabe quem são a maior parte dos alunos realmente conservadores? São os alunos de baixa renda. São os alunos mais pobres, são as pessoas que moram na periferia das grandes cidades. Então, você pode perceber ou não, mas isto é uma barreira. Entende? Por quê? Porque adolescente tem por natureza convicções muito fortes, entendeu? O adolescente realmente acredita naquelas coisas. Você ainda está numa fase em que aquelas coisas que você acredita, você tem que batalhar com intensidade por elas até o fim. Então, algumas das pessoas comentaram assim: quando eu fui fazer o Enem, quando eu fui fazer o vestibular, eu entendia que eu tinha que responder o que o professor queria. Tudo bem. Eu também entendia, entendeu? Eu fiz, no meu tempo era vestibular, não era Enem. Mas eu sei que existe isso. Eu sei que isso é uma maneira de você fazer a prova. O problema é que é um esforço a mais. O problema é que é um esforço a mais. O problema é que, de repente, fica uma prova muito fácil e muito intuitiva de fazer se você é um jovem adolescente de esquerda, e muitos jovens adolescentes das classes médias são de esquerda, não todos, mas muitos são. Agora, se você é um jovem adolescente ativista da periferia, vai ser também uma prova que você vai fazer com muita facilidade, porque aquelas são ideias todas que te vêm de forma intuitiva. Se, no entanto, você é um evangélico dedicado, se, no entanto, você é uma pessoa mais conservadora mesmo, se você é alguém que vem do mundo agro, de uma cidade que foi particularmente beneficiada pelo agro, você tende a ser politicamente mais conservador. E no Enem, aquela prova não é feita para você. Aquela prova não é feita é, levando em conta o fato de que algumas pessoas pensam diferentemente. A gente pode fingir que nessas perguntas não existem valores, que aquilo é ciência pura. Não é. Entende? Se não houvesse debate nas ciências humanas, mal haveria ciências humanas, entendeu? Tem trocentas interpretações e debates acadêmicos intensos, tudo mais. Quer dizer, para cada pessoa, isso, e aliás, é da natureza da ciência. A discordância, o debate interno. Toma uma tese aqui, toma um artigo ali, é a essência da natureza da ciência. Então, não, só porque foi publicado num jornal acadêmico que teve revisão de pares, não quer dizer que aquilo seja unanimidade. Eu volto sempre para o exemplo da economia. Existem revistas que são abertamente desenvolvimentistas, não vão publicar um Friedmaniano. Tem revistas que são liberais, não vão publicar artigo de professor da Unicamp. Entende? Vão rejeitar. Isso quer dizer que não tem nenhum tipo de valor acadêmico num lado ou no outro? Não entra no mérito. Quer dizer que tem pontos de vista e tem um debate posto na academia. É mais raro você encontrar revista, jornal desenvolvimentista fora do Brasil, tá? Fora da América Latina. Nos Estados Unidos e Europa, a economia tende, a leitura da economia tende a ser mais ortodoxa. Mas o ponto, eu volto,
Existe o debate. O Enem não reflete esse debate. Aí a gente pode chegar à conclusão de que dane-se, entendeu? Isso não é problema meu. Podemos chegar a essa conclusão. A gente só não pode fingir que existe uma barreira que alunos conservadores e alguns alunos liberais têm de enfrentar para fazer o Enem. Eles têm de pegar suas convicções e botar de lado para responder o que os professores corretores buscam. Ele precisa fazer isso, entendeu? Não enxergar isso é tentar negar uma questão, entendeu? Existe uma dificuldade que é posta. Tem uma hora que a gente tem que começar a discutir isso. E vejam, eu não estou falando para não ter pergunta de esquerda. Eu estou falando para ter um mix. Eu não estou falando para censurar professor. Eu tenho horror à ideia de censurar professor. Tenho horror à ideia de ficar filmando o professor em sala de aula. Não. A sala de aula é um ambiente para haver liberdade de pensamento. E liberdade de pensamento, inclusive, quer dizer vamos ter o debate. Mas vamos ter o debate. Não vamos escolher só apresentar um ponto de vista dentro dessas provas. Ainda mais quando você está trazendo uma prova que tem por objetivo testar a gente, a garotada, para decidir para que universidade eles vão. Isso é uma decisão que vai ter um tipo de impacto na vida de todos imenso. E, na boa, é uma sacanagem você impor uma barreira que outros não têm. É só isso. Que é uma barreira ideológica. Tá? Sabe uma coisa que ninguém está falando nesse debate sobre meta? Ano que vem é ano de eleição. Aí fica um bando de ministros do governo Lula fazendo esse discurso. Ah, não, não vamos deixar de fazer obras por causa de meta. Aí fica lá Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional, os presidentes da Câmara e do Congresso, né, e do Senado. Não, porque a meta será cumprida, tudo mais. É verdade é o seguinte: tanto o PT quanto o Centrão querem dinheiro no ano que vem. Querem dinheiro para a obra e querem dinheiro para a obra desde o primeiro semestre por um motivo muito simples. Isso vai ter impacto nas eleições municipais, quando câmaras de vereadores e principalmente prefeitos serão eleitos em todo o Brasil. Isso vai ser em outubro do ano que vem. E aí, no fim das contas, quanto mais prefeituras você elege, quanto mais vereadores você elege, maior a base política que você usa para alavancar candidaturas a governador, a deputado federal, a senador. E, claro, presidente da República. Então está todo mundo ligadíssimo nesse dinheiro e existe esse imenso incentivo para a direita, para a esquerda, para todo mundo, para gastar, gastar, gastar no ano que vem. Então, além da questão ideológica de muitos no governo, existe uma questão muito concreta. A Luciana Lima, nossa repórter especial em Brasília, conversou com ministros, conversou com deputados, conversou com senadores e o papo foi essencialmente: vem cá, vamos conversar sério. Agora, dentro do governo, e não é só no Ministério da Fazenda, existe muita gente preocupada sim com responsabilidade fiscal. Preocupada porque se você estoura em 2024, essa bomba explode em 2025. E vai ficando cada vez mais difícil você controlar os gastos do governo. Então, como é que esse debate está acontecendo dentro do Congresso, dentro do Planalto? De, em essência, definir como que vai se gastar dinheiro e com que quantidade de dinheiro que vai se gastar, em que obras, com que critérios no ano que vem. Essa parece uma discussão ideológica, ela é só parcialmente ideológica. A gente está tratando disso na edição de sábado. A gente tem muita informação que vocês não estão vendo na imprensa. Eu, se fosse vocês, corria lá, assinava o e-mail e partia para ler a edição de sábado. Todos os assinantes vão receber ou podem ler a partir de amanhã, a partir do sábado, no nosso site www.canalmeio.com.br. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio, e este é o ponto de partida de sexta-feira. Cristiane Correia.
Acho tão interessante quando as minorias agem tentando impor suas vontades como aqueles que historicamente sempre impuseram as goela abaixo. Aí começa o mimimi. É, tá do lado atacado ao invés de atacar, dói. Mas a discussão deve existir, pois as desigualdades social e econômicas são bem reais e, como dizia minha avó, a roda só gira a partir do movimento dos que estão embaixo na pior. Caberá ao tempo maturar as discussões. Ô, Cristiane, tá, vamos lá. Não tem nenhuma novidade na história, no conceito de pessoas que sofrem pela ponta da desigualdade, reagirem, tá? Temos um longo histórico de formação de sindicatos, de manifestações, de passeatas, de quebra-quebras, de revoltas, de revoluções. Isso sempre aconteceu. A questão aqui é a seguinte: primeiro, não é exatamente o que o movimento identitário faz. O movimento identitário policia discurso. Ele não vai para a rua reivindicar direito. E a questão é como que ele policia o discurso, por que ele policia o discurso e qual é a estratégia, a maneira como ele enxerga a coisa em essência. E a maneira como ele enxerga a coisa em essência é promovendo uma sociedade discriminada. Discriminada no seguinte sentido, em que cada pessoa tem um lugar no qual ela vai estar, tem uma identidade ali, isso aqui é o seu espaço na sociedade. Tendo essa determinada identidade, você passa a ter o direito de X, Y, Z e você deixa de ter o direito de comentar sobre os assuntos não sei das quantas, tá certo? A questão fundamental é o seguinte: essa tática de você discriminar todo mundo, de você isolar as pessoas, de você começar a enxergar as pessoas por várias tribos, que quase não devem se misturar e nas quais os direitos são desiguais, você vai promover uma sociedade melhor? Os indícios são de que não, você não vai fazer isso. As grandes conquistas que a gente teve com democracia foram sempre partindo da ideia de que todos devemos ser iguais perante a lei, todos devemos ter os mesmos direitos perante a lei. E que sim, você pode ter determinadas políticas de ação afirmativa para garantir igualdade de oportunidades. Se existe um determinado grupo que sofreu algum tipo de injustiça histórica e isso condenou todo um conjunto a uma posição na qual certos direitos não são de fácil acesso, como direito à educação, como direito à saúde e tudo mais, você pode ter políticas específicas para fazer essa correção de rumo. Isso já existia antes do identitarismo. O problema é que o identitarismo, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, toda a luta de gente como Martin Luther King para não haver escolas segregadas, hoje começa a ser uma coisa de não, queremos as escolas para os negros, queremos as escolas para os brancos, ou queremos as turmas dentro das escolas para os negros, para os brancos, tudo mais. Quer dizer, o identitarismo começa a fazer uma segregação de novo. Quando você começa a policiar a linguagem, o que você faz de fato é encher o saco das pessoas, tá? Eu não estou falando, veja bem, de não ter um debate sobre piada de bom gosto, piada de mau gosto, eu não estou falando sobre preconceito aberto, né? Ofender as pessoas, tudo mais. Mas quando você começa a ter uma coisa de inventar etimologia, né? Que criado mudo é racista, criado mudo não é por conta de escravos que ficavam calados a noite toda. Isso nunca existiu. Quando você fala que buraco negro o carta branca são. Uma carta branca é uma carta não assinada. Um buraco negro é um fenômeno astronômico que suga toda a luz, sabe? Quando você começa a ter esse tipo de vigília da linguagem, você não está avançando nenhuma causa. Você está enchendo o saco das pessoas, em essência. Você está tentando delimitar quem que pode falar sobre o quê. Você está trabalhando para cercear o espaço do debate. Você está tentando impor um determinado ponto de vista num debate que deveria ser mais amplo. Entendeu? Se concordamos que há desigualdade que precisa ser combatida na sociedade, e nisso
eu e você, eu te garanto, concordamos, o como a gente faz isso merece muito mais debate do que a maneira como está posta agora. O que o movimento identitário faz não é, de fato, conquistar espaços. O que fazer conquistas, de fato, para as pessoas que são prejudicadas. O que o movimento identitário, de fato, faz é aumentar a segregação e tentar cercear o espaço do debate, o que, é que pode ser debatido. Isso não funciona numa democracia. Não funciona. É em essência, antidemocrático. Jeffs. Aparentemente, o Pedro tem uma visão muito estereotipada das universidades públicas. Fiz um ano de história na USP e não tinha nada do que ele pinta. Atualmente faço economia em uma federal e, pelo que eu conheço, tirando a Unicamp, o restante é pura economia neoclássica, liberal. A micro é neoclássica. A economia internacional tem bases neoclássicas, microfundamentada, macroeconomia industrial, etc. Às vezes, o que salva são as disciplinas mais teóricas ou de história. O Jeffs, primeiro você não deve ter visto o meu vídeo. É, eu falei que existe uma. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro. Eu fui criado dentro do UFRJ. Meu pai é professor catedrático emérito do UFRJ. Eu estudei no UFRJ, fiz tanto engenharia quanto comunicação. Larguei engenharia por completa inaptidão. E depois fiz uma pós nos Estados Unidos. Quer dizer, não só eu fui criado essencialmente no centro de tecnologia, no qual eu ia quando era menino, depois na Praia Vermelha, os dois campi principais do UFRJ, como frequento universidades públicas até hoje, incluindo a USP. Eu vou a universidades o tempo todo, muitos dos meus amigos são professores universitários, tal, quer dizer, eu não desconheço as universidades públicas. Eu não vivo dentro delas, evidentemente, enquanto adulto. Eu não acho que exista um monopólio de pensamento de qualquer escola na economia. Aliás, no vídeo, eu claramente cito o exemplo contrastante entre a PUC-Rio e, e a Unicamp. Aí você vai dizer, ah, não, mas a PUC-Rio não é pública. De fato não é. Mas ela recebe verba pública o suficiente para ter na universidade, no FRJ, ou tinha pelo menos o apelido de Universidade Federal da Gávea. É, o ponto aqui é, na economia, você claramente tem diversidade ideológica. Você tem escolas com perfis diferentes, umas mais para um lado, outras mais para um outro, algumas ali pelo, pelo meio termo. Você nitidamente tem muita variedade de pensamento econômico no Brasil. Quando você vai para outras disciplinas, isso certamente é o caso do direito, você percebe uma coisa. Aliás, existe uma diversidade nas escolas de direito no sentido de, não só do ponto de vista ideológico, mas você tem universidades que são melhores para quem quer fazer carreira pública, né? MP, é, defensoria pública, magistratura, como você tem escolas que são mais especializadas em, se você quer advogar, nos escritórios, tudo mais. Tem escolas que são um pouco de tudo, tem escolas que são melhores em constitucional. Você tem muita variedade. Tem cursos que são notoriamente mais conservadores. Engenharia, eu estudei engenharia, é mais conservador. Agora, existe existe muito pouca variedade de pensamento nas ciências humanas. Existe. A tendência é uma certa uniformidade. E esse não é um problema das universidades públicas. Esse é um problema das universidades no Ocidente. Existe pouca variedade de pensamento nas ciências humanas, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá. Entende? Isso é uma questão que em algum momento precisa ser encarada, porque variação, diversidade de pensamento faz bem.
sabe? Eu sou, talvez você não saiba, mas por escrever livro de história, eu sou um consumidor furioso de papers, de artigos científicos de história. E eu tenho um imenso respeito pelos historiadores brasileiros. Por conta de ser comentarista de política, eu sou um consumidor ávido de papers de ciência política. Eu tenho diversas pastas, eu tenho um software de banco de dados só para guardar paper. Tenho usado muito o chat GPT, inclusive, para me ajudar a filtrar um pouco o que eu vou querer ler e o que eu não vou querer ler. Eu peço para o chat GPT fazer resumos de o que tem interessante em cada paper e, através disso, eu decido o que eu boto na lista de leitura, o que eu bypasso. Então, eu também sou muito familiarizado com a produção acadêmica brasileira em história e ciência política. História é mais específico de alguns períodos, tá? Não é de todo. Eu, para o horror do meu amigo Christian, eu não tenho a menor paciência para Império. Por algum motivo, Império não me interessa em nada, mas e o Christian adora. Já República, eu adoro República. Eu gosto de Colônia, mas eu amo República. Todo o período da República eu sou muito fascinado. E acho que a gente tem uma produção acadêmica em história de altíssima qualidade. É, no sentido de interpretações, no sentido de levantamento de informação, no sentido de análise e tudo mais. Mas eu me considero também primeiro, eu sou um leitor progressista, então muito das coisas que eu leio quando tem um tom um pouco mais de esquerda não me incomodam, mas em geral na produção acadêmica, quando a gente está falando essencialmente de levantar informação e sistematizar a informação, eu não percebo a coisa ideológica tocando, entendeu? É em essência de fato uma sistematização de informação. Eu percebo isso mais nos artigos mais livres, né? E aí eu acho que começa a ficar nos artigos mais livres, eu digo, na imprensa em geral, nas entrevistas, tudo mais. Aí eu acho que tem uma coisa de uma ideologia que salta mais. O que, veja, tem problema zero. As pessoas devem ser livres para ter as suas opiniões. O meu problema é com a falta de diversidade. É, eu entendo que a esquerda tem uma profunda resistência a entrar nesse debate, inclusive porque ele é muito contaminado por aqueles movimentos tipo escola sem partido e tudo mais, que no fim das contas são tentativas por parte da direita de censurar a esquerda. E a gente tem uma direita que é extremamente agressiva nesse ímpeto censor. Mas junto com o identitarismo, a gente começa a perceber também uma esquerda muito ávida no sentido de censurar e tentar impor uma determinada leitura de como a sociedade se organiza. É, e eu tô naquela turma que acha que a gente precisava era ter mais debate. Enfim. Pessoal, é isso. Sexta-feira. Vamos sextar?